Bom dia, menina. Boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa vida para nós. Olha, preste atenção, hein? Vamos compreender a palavra de Deus, menina. Me disse, ó. Aqui, esse diploma aqui, ó, entendeu? Vou ler para você esse diploma aqui. Tá escrito Igreja do Evangelho Quadrangular, Secretaria Geral de Educação e Cultura, Departamento de Educação Teológica Pastoral. Entendeu, menina? Então, eu estudei um cadinho lá, aí me deram esse diploma, entendeu? Eu acreditei, continuei sendo professor de escola bíblica dominical. Mas assim, se mandar eu ir 1 milha, eu vou além, porque assim a palavra fala, né? Então eu continuei fazendo em outros também, assim, e por isso que eu adoro compartilhar a palavra de Deus, né? Preste atenção. Então é isso, vamos estudar a palavra de Deus, né? A palavra de Deus não é só para ler, mas é para ser estudada. Entendeu, gente? Cresça na graça e no conhecimento. João 8,31. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor, né? Ô, menino, Flor, Luísa, Ariane, Edeli, isso, Jorge Mantilha, Gentil Godilho, Valdemir Sampaio, Rosana Rodrigues, isso, Pastora Rosana, Pastora Neila, Pastor Diogo, vai ficar gravado. Vai chegando que nós estamos aqui na EBD. Isso aí, ó, na EBD. Estamos aqui chegando para falar um pouquinho da palavra de Deus. Hoje o texto está em Lucas 22, versículo 31 e 32. Vamos destrinchar. Mas não se esqueça de curtir e comentar. Entendeu, menino? Também se inscreva em nosso canal e não se esqueça de compartilhar. Compartilha, menina, presta atenção. Vai curtindo aí, ó. Curte, pega a visão. Vamos lá, sem mais delongas, menina, porque o tempo é corrido. Vai ficar gravado, depois tu vê aí, tá? Não esqueça de compartilhar com outros, para outros também ver, na hora que puder. Não podemos ter uma Bíblia só. Nós temos que ter mais de uma Bíblia. Porque a gente pega assim, um pouquinho de um, porque assim, a tradução é diferente. E a gente, para compreender, entendeu? Eu, pelo menos, assim, eu tenho aquela João Ferreira de Almeida, né? Que é a mais que se usa por aí. Né? Que mais deram assim no início, entendeu? Ferreira de Almeida, né? Tem a corrigida, entendeu? Por que corrigida? Porque fizeram outras, né? Entendeu? Quem foi João Ferreira de Almeida? Um padre, né? Um padre lá, entendeu? Da igreja romana. Entendeu, menino? Presta atenção. Então, mas ele mesmo, quando fizeram revisar e botaram lá, entendeu? Muita letra, não é ele que escreveu tudo, entendeu? Botaram um montão de coisa. E ele mesmo já tinha ido embora, entendeu? Quando veio a história o que ele fez, entendeu? A tradução dele. Mas isso não vem ao caso, né? Aí, ó. Aí depois veio muitos, né? Tem muitos. Agora eu gosto muito, assim como é de melhor compreensão, da Viva, né? Da editora Viva. Mas assim, cada um estuda naquilo que tem, mas se possível, vocês tenham sempre mais de uma Bíblia, entendeu? 1, 2, 3, para poder comparar os textos, o que está falando aqui, uma coisa e fala ali, entendeu? Presta atenção. Então vamos lá. Vamos logo, sem mais delongas, começar no nosso texto, um texto-chave, que é Lucas 22, versículo 31 e 32, que a partir daí nós vamos desenrolar o nosso vídeo aula hoje, né? Pelo menos assim, fazer uma
conclusão, né? Porque não dá pra gente falar tudo em pouco tempo, não é verdade? Preste atenção. Então, está escrito assim, Lucas 22, versículo 31 e 32. Simão, Simão, eis que Satanás pediu para peneirar vocês como trigo. Eu, porém, orei por você, para que a tua fé não desfaleça. E você, quando voltar para mim, fortaleça os seus irmãos. Tem versão que está escrito assim, e você, quando se converter, né, recomende a seus irmãos. Então vamos analisar, porque os nossos videoaulas é isso, é analisar o texto, né? Não passar por cima, mas analisar o texto para se aprofundar, para de ter melhor entendimento. Não é isso? É o nosso objetivo aqui, né? Então, preste atenção. Lembra que foi edificado em Pedro a igreja da circuncisão. Qual é a igreja da circuncisão? A igreja, né? A igreja de Pedro é aquele povo que era do templo de Jerusalém, né? O templo de Jerusalém, ali só entrava os circuncisos, entendeu? Então, eu não sei por que as coisas dos circuncisos, muita gente hoje traz como doutrina para os gentios. Entendeu? Porque nada era para gentio. Gentio não era circunciso. Era incircunciso. Entendeu, amigo? Presta atenção. Até essa comemoração de Páscoa, tudo aí. Entendeu? Tô lembrando aqui e vou falando. Tudo era somente para circuncisos. Era só para aqueles do templo de Jerusalém ali. Tá? Presta atenção. Mas acontece que Jesus, quando veio ali, né, Jesus, filho do homem, ele falou assim, ó, Pedro, em ti vou edificar a minha igreja. Jesus era judeu também, né? Então ele estava edificando em Pedro a igreja da circuncisão, né? Mas para ele levar o quê? A transição. Quando ele falou a minha igreja, levar o novo e vivo caminho, que é espiritual, para aquele povo que só entendia do templo, né? Só entendia do templo, dos rudimentos do templo, dos costumes do templo, da tradição do templo, não é verdade? Preste atenção. Então ele disse assim para Pedro, né? Então ele disse assim, ó, eis que Satanás pediu para peneirar vocês como trigo. Ele não falou você, falou vocês, né? Como trigo. Satanás, o que é Satanás? O opositor. É um sistema que se opõe, né? Então, voltando de novo ao raciocínio, quando Jesus ali edificou a igreja a Pedro, então lembra que Pedro, quando estava ali falando com Jesus, quando ele estava se preparando eles para aquilo que ele iria passar, Pedro disse, não porque eu fico contigo, não porque eu faço, porque eu aconteço, e Jesus, ele chamou Pedro de quê? De Satanás, afasta de mim, Satanás. Então não estava falando que Pedro estava manifestado com algum ser, entendeu? Estava falando que ele estava sendo um opositor, né? Para o ministério de Jesus, um opositor, né? Para o objetivo, o propósito da vinda de Jesus. Então ele falou aqui, ó, Satanás pediu para peneirar vocês como trigo. Então, trazendo para a nossa realidade, é um sistema opositor. Pediu para peneirar vocês. Vocês quem ali que ele estava falando? Os circuncisos. Né? Porque o opositor estava o quê? Ao derredor. Porque não era do interesse. Não era coincidência, hein? No sistema hoje, hein? Não era do interesse que eles,
daquele tabernáculo, né, entendesse a palavra do novo e vivo caminho. Entendeu? Então ele falou assim, ó, Satanás, né, o opositor, a palavra contrária. Entendeu? Preste atenção. Eu até lembrei aqui uma passagem, que não era o caso aqui, mas eu lembrei, né? Na passagem de Safira e Ananias, né? Ananias e Safira, sei lá, está lá no livro de Atos, me veio agora essa lembrança. Que Pedro, ele foi ajustado, né? No ministério de Jesus, do perdão, do amor, vai entendendo, né? Mas depois da cruz, né? Ali Pedro, quando estava naquela passagem ali, de Safira e Ananias, tem aquela passagem que vai, aí o Ananias morre, depois a mulher também morre, entendeu? Porque Pedro continuou o quê? Naquele entendimento da lei da condenação, né? A lei do tabernáculo físico, a lei do antigo pacto, daquele pacto que Jesus veio e foi cumprir, mas, né, foi cumprir ali, é a lei da maldição, né? Presta atenção, dente por dente, olho por olho, né? E matavam, e eles criaram umas leis, né, em cima do mandamento de Deus, e misturaram tudo. Então Pedro entendia só desta lei, né? Então vamos fechar aqui, só teve essa lembrança. Então ele não aprendeu nada. Ele não aprendeu nada, Pedro. Então Jesus, ele sabia sempre que Pedro era o que andava com ele ali, mas ele não era convertido. Ele não estava compreendendo nada. Tanto é que depois da cruz, quando Jesus ali começou a aparecer alguns, para ver se eles, né, iam começando a compreender, né, a volta dele, porque ele não voltou mais como carne, como filho do homem, né? Ali em João 5, acho que por ali, pelo versículo 40 ou 41, por ali, está escrito, né, que assim, ó, vocês não me vereis mais como filho do homem. Mas muitos até hoje esperam o filho do homem, né? Falta de fé. Então ele voltou e ali apareceu, alguns diz a história que ele apareceu para mais de 500 pessoas, né? Durante 40 dias, né? Antes dele e fazer como está escrito em João 3, versículo do 11 ao 13, que só ele foi lá no céu, né? Só ele foi no céu porque ele veio de lá, então ele foi, agora esse céu que ele foi é o quê? Tem Bíblia que fala assim, ele sentou à direita do Deus Pai. Quer dizer que ele está no mesmo patamar, não sei se a palavra é essa, entendeu? Sentar à direita é estar no mesmo poder, entendeu? Na mesma autoridade. Mas voltando para cá, então vamos lembrar que Pedro sempre negou, né? Jesus lá, quando estava ainda filho do homem, ele falou com ele, Pedro, tu vai me negar, Pedro, tu vai me negar, entendeu? Tu vai me negar. E sabemos da história que ele negou mesmo, né? Quando foi ali na hora do vamos ver, pegaram Jesus e iam pegar ele também, porque os judeus ali eram meio parecidos um com o outro, né? Então, aí Pedro falou, não, quando falaram que ele, não, esse aí andava com Jesus, ele sim, ele entendeu? Porque reconheceram ele, porque ele estava aparentemente parecido com Jesus, mas ele não era convertido no que Jesus pregava, entendeu? E presta atenção. Então, Jesus já ressuscitado, lá no João capítulo 21, do versículo ali, acho que 21 por ali, 20 em diante, ali ele está falando, né? Ele falou com Pedro, no versículo 15, capítulo 21,
por ali pelo versículo 15. Ele falou, né? Já falamos em outro vídeo. Ele falou: Pedro, você me ama? Então apacenta as minhas ovelhas. Porque as ovelhas que estava sendo referida ali é espiritual. Entendeu? Porque apenas o Cristo ali, ele estava usando uma metáfora, porque eles só entendiam as palavras com comparações. Entendeu, menino? Presta atenção. Mas vamos seguir aqui. Então, né, pediu para peneirar vocês como trigo, né? Então, no sistema, hoje, no sistema religioso, porque Pedro foi edificado a igreja religiosa, né, do templo, não é isso? Então, trazendo para a nossa realidade, Satanás pediu para peneirar vocês como trigo. Então, é o que se vê, é muita informação, é muita palavra, né? Então, peneirando mesmo como trigo. Mas então, por isso nós temos que ter discernimento do Espírito. Temos que entender qual é o Espírito verdadeiro. Né? João 15 diz: eu sou a videira verdadeira. Mas são tantas palavras, né? São tantas filosofias, né? Que confunde muito e acaba a gente não se dando conta qual é a palavra verdadeira, né? Qual é a palavra? São tantas palavras, mas quando nós prestamos atenção no Espírito de Deus, né? Então a gente acaba entendendo a palavra. Eu estou lembrando agora da palavra sofisma. O sistema, quando eu falo sistema, gente, é os sistemas religiosos, desses qual distribui, né, cada um no seu estatuto, né, distribui conhecimento de Deus. Então muitos, na verdade, presta atenção, dirigem para o povo palavras de sofismo. O que é sofismo? Palavras que até mostram nos textos, palavras que são verdades, mas verdades que é para um outro povo, uma outra cultura, entendeu? Um outro tempo. Então, quando foi o tempo da maldição, entendeu? Era um tempo. Mas nós não vivemos hoje nesse tempo de palavras de maldição. Né? Tá em Efésios 1, lá, vocês lêem, entende? Nós vivemos por toda sorte de bênção, não é verdade? Mas nós sabemos que muitos ainda falam o quê? Palavras de maldição, joga palavras de maldição, né? Falam que pegam aqueles gafanhotos, né? Que comiam os alimentos, aí falam que eles são demônios e que vai fazer isso, vai fazer aquilo na sua vida, se você não fizer isso, não fizer aquilo, vai comer isso. Entendeu? Preste atenção, vai destruir a sua vida. São palavras de maldição. Entendeu? Para eles alcançar o objetivo deles. Não estou generalizando, eu estou apenas ensinando a Bíblia. Entendeu? Sofisma. Palavras, né, que era para Israel. Num tempo que Jesus veio para restaurar, resgatar e também trazer o juízo para aquele povo. Malaquias 1, versículo 1, fala que ele estava ali, de Malaquias para Jesus, foram 400 anos que ele ficou em silêncio, mas o último profeta, que foi Malaquias, ali no capítulo 1, versículo 1, ali você já vê que está falando ali que era um aviso para Israel, porque iria vir, né? Aquele que ia trazer o resgate, né? Cumprir Isaías 61, resgatar, libertar, mas também ia trazer né, o juízo, não é verdade? Preste atenção.
Mateus 15, 24, ali Jesus falou, eu vim somente para a casa de Israel. Né? Mateus 10, 5, mandou os discípulos pregar para as ovelhas perdidas da casa do Pai. A casa do Pai naquele tempo era aquela, os circuncisos, da casa do tesouro. Né? Mas eles fazem às vezes uma salada e misturam tudo. De verdade? Preste atenção. Então, há uma escatologia clássica. A que já foi o quê? Consumada. Né? Preste atenção. O único livro que tem escatologia clássica e profética é o livro de Apocalipse. Né? Porque ali teve uma escatologia clássica, algo que já se cumpriu, né? É só ler Apocalipse 1, versículo 7, que vai entender que aquilo ali já se cumpriu, né? Preste atenção, para aquele povo. E uma escatologia profética, porque ali, neste livro, traz a transição, né? Traz um fim e um começo, né? Traz ali o fim do Israel físico e traz o começo da Israel espiritual. É só ler lá todo o capítulo 20, 21 e 22 de Apocalipse. Entendeu, menino? Presta atenção. Então aqui diz assim, ó. Eu, porém, orei por você para que a sua fé, o quê? Não desfaleça. Porque o que Jesus, né, pregou? A fé. E a fé é Hebreus 11, versículo 1, né? Hebreus 11 diz que a fé é a certeza daquilo que se não vê. Então esta fé que Jesus pregou, porque ali ele pregou a fé em Cristo Jesus, aquele que era invisível, que ele pregou, mas Pedro não acreditou, né? Não acreditou. Ele não acreditava que ele é o Filho de Deus. Por isso ele negou Jesus na hora H. E quando ali, na hora que eles foram pescar, né? Que eles viram ali Jesus, né? E naquela passagem que fala de Jesus, ele viu Jesus andando nas águas, ele ficou, o que é isso? É um fantasma, né? E Jesus falou, vem, né? Ele titubeou porque ele não acreditava realmente que aquele que ele andou junto ali era o Filho de Deus. Sabemos que ele começou, mas será que é? Será que não é? E afundou, não é verdade? Ele não teve fé suficiente para chegar a este entendimento, que Deus é Espírito. Beleza? Tá entendendo? Então eu, porém, orei por você para que a sua fé não desfaleça. E você, quando voltar para mim, entendeu? Presta atenção, quando voltar para mim, ou seja, quando você se converter realmente, ter um culto racional, converter realmente, transformar a mente, entender que eu não sou Deus de templo físico, né? Que eu, Deus do Egito, que eu estou com vocês, que eu sou o Espírito. Ouça Israel, né? Eu sou o único Deus. É verdade? Presta atenção. Então, quando você se converter, você fortaleça seus irmãos. Quando você entender este mundo espiritual, esse mundo que Nicodemos foi ter com ele lá quietinho, para saber, entendeu? Então quando você se converter a este mundo, a esse mistério que eu vim falar com vocês, você prega para os seus irmãos, recomenda aos seus irmãos. Beleza? Então falamos que a Pedro foi falado para ele pregar para os circuncisos, porque os circuncisos eram aqueles do templo físico, né? Não tinha como Jesus falar com outros para pregar, porque Jesus Cristo lá na frente, né? Vocês sabemos que foi chamado o quê? Paulo, que estudou, né, com Gamaliel, cara estudado, cara que perseguia, né, o povo do caminho, porque não era cristão que se falava povo do caminho,
Então, prestamos atenção nisso. Porque se a igreja, né? A igreja que se chama hoje, vamos dizer assim, fosse aquela que foi empregada a Pedro, por que foi escolhido Paulo para trazer as cartas proféticas não somente para os gentios da época, mas para chegar até a nossa realidade? Porque ali estava falando da graça. Porque Pedro não entendeu, né, o mistério do novo e vivo caminho, da aliança da aliança eterna, né? Daquela aliança de esposa, que é uma aliança eterna, é casamento, não se revoga e não se renova. Então sabemos que muitos, na realidade de hoje, ficaram com o entendimento de Pedro, da igreja o quê? Física, da igreja de Pedro, entendeu? Então falamos que eles são o quê? Legalista, né? Então legalista não acrescenta nada na vida o quê? Dos que estão em graça, né? Não acrescenta nada, porque Deus ele escolheu a Paulo para trazer esta novidade de vida, esse entendimento para até chegar a nós. Entendeu, menino? Presta atenção. Vou ler um pouquinho aqui, Gálatas 2, para vocês entenderem um pouquinho. Gálatas 2, né? Deixa eu ver aqui um pouquinho, para vocês entenderem. Que foi a dois evangelhos. Há este legalista. O que é legalista? Há dois sistemas. Há o sistema dos cristãos, é o que segue a Cristo. O fundamento está em 1 Coríntios 3, versículo 10 e 11. E há os evangélicos. E os evangélicos seguem o quê? A igreja de Pedro. A igreja do templo. Entendeu, menino? Presta atenção. Então, qual é a diferença? No outro dia eu falei sobre isso. A diferença é que foi nos deixado dois tipos de evangelho. Para nós sabermos o quê? O caminho. Lembra que Filipe falou para Jesus? E saber qual é o caminho, né? Está lá em, acho que em João 5. Né? Mostra o caminho, isso nos basta. Jesus mostrou o caminho, só que as pessoas não creram. E não crê até hoje. Tanto é que estão esperando vir o Filho do Homem de novo, né? Que está escrito que se manifestou uma vez por todas, né? Mas veremos o Filho do Homem. Verdade? Preste atenção. E ele não mente. Lembrei até agora de Colossenses, não vou ler agora não. Vamos ler aqui para entender que há dois evangelhos. Os evangélicos e para nós que entendemos a graça de Deus. Porque o que nos interessa, é aquilo que foi confiado a Paulo. Porque Paulo trouxe o universal, não somente para judeu, mas para grego, para gentio, para nós. Entendeu? Universal, porque Pedro só entendia, né, a palavra o quê? De tradição, de costumes. Não é verdade? Lembro de novo, como no vídeo anterior, Hebreus 10, 25. Quando Paulo, que estava ali pregando o novo e vivo caminho, a graça de Deus, falou para aquele povo que estava começando a entender o novo e vivo caminho. Falou, é bom que a gente sempre se junte para estudar, né? É bom que a gente se congregue, como é costume dos judeus, né? Como é costume dos do templo, né? Porque está perto o fim. Que fim é aquele? Está perto o fim, né? O fim daquele pacto da lei. Romanos 10, 4, o fim da lei foi Cristo. Então a palavra é fácil de entender, né? Para que fazer salada? Verdade? Salada se faz muito quando a gente não entende e prega a pregação expositiva, vai aqui, vai ali, falando de Jesus, fala em Abraão, fala coisa sem entendimento.
não é verdade? Porque cada um está num pacto. Cada um traz uma mensagem. A mensagem do tempo de maldição não é a mensagem, né? De Jesus, que trouxe o amor, o perdão, a união, a unidade, né? Então nós, lembrei agora disso, 2 Coríntios 3, acho que por ali pelo versículo 8, 9, por ali, 10, que diz que nós somos habilitados o quê? Para a nova aliança. A velha, a gente não viveu na velha. Entendeu? Romanos 8, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Nenhuma condenação há para aqueles que estavam na lei, no pecado, que transgredia a lei, porque pecar é a transgressão da lei, mas que se converteu à graça. Muito mais nós, que já nascemos nesta aliança da graça. Né? Presta atenção. Então aqui em Gálatas 2 vai se entender assim, presta atenção. Então depois de 14 anos, voltei novamente a Jerusalém. Presta atenção. Paulo estava falando aos Gálatas, porque os Gálatas, né, ali eles, é uma galáxia, ali é tipo um bairro, né, e tu tinham várias igrejas. Então ali, Paulo passou por ali, ensinou a palavra, eles estavam começando a compreender, mas eles estavam com o pé atrás, entende? Eles estavam com o pé atrás, que para eles era uma novidade mesmo, entendeu? Era uma novidade falar desta aliança do espiritual. Ele entendia que era espírito, mas nós entendemos, né? Presta atenção. Então, depois, olha quanto tempo Paulo já pregava. Então, depois de 14 anos, voltei novamente a Jerusalém, né? Ali, no lugar do templo. Dessa vez com Barnabé e Tito. Também foi junto, né? Barnabé e Tito também foi junto. Fui até lá devido a ordens, né, expressas de Deus, né? Deus orientou e ele foi até lá, lá onde é o lugar do templo. Porque lembra, gente, que o templo de Jerusalém era o único lugar que se devia adorar, né? Porque se você for ver lá, né, Deus ele que mandou, ó, o altar vai ser assim, vai ser assado, tem isso assim, tem isso aquilo, entendeu? É aquele, né? Foi dito todos nas escrituras, né? Foi assim falado como queria ser o templo, né? Então, naquele lugar, naquele tempo, era o lugar que se devia adorar, entendeu? Preste atenção, né? Então, quando aconteceu deles desobedecer, foi porque foi dividido. Já falei, depois da morte de Salomão, o templo dividiram, né? Então ficou o reino do sul e o reino do norte. O templo ficou no reino do sul, né? E as 10 tribos, que era a maioria, né, ficou no reino do norte e fizeram outros deuses e outros templos, né? Então eram as ovelhas perdidas da casa do pai, que a casa do pai era do Jerusalém. Então, presta atenção, 2, fui até lá devido a ordens expressas de Deus para falar com os irmãos a respeito do evangelho que eu estava anunciando aos gentios, não é aos judeus, entendeu? Falei particularmente que aos líderes, ele foi a liderança, porque ele não entendeu, ele foi direto à liderança, porque é perigoso, né? Liderança que faz líderes, né? Por que eu estou falando que é perigoso? É só você ler Oséias 4, né? Do 1 ao 6, 7 lá, entendeu? E no 6 está falando, o povo foi destruído porque faltou conhecimento. Quem dá conhecimento? Os líderes, né? Então o povo está sendo destruído, entendeu? Presta atenção, hein? No versículo 1 de Oséias 4, ele está falando que aquele povo não tinha nenhum entendimento de Deus. Quando está falando, não tinha conhecimento do Deus espiritual. Então, como é que eles iam ensinar se eles não sabiam, né? Mas hoje, como ouvirão se não houver quem pregue? Como crerão se não houver quem ensine? Entendeu? Então, vamos compartilhar a palavra. Entendeu, me presta atenção? É desse jeito. Então, vamos continuar lendo aqui.
né? Então, falar com os irmãos a respeito do evangelho que eu estava anunciando aos gentios. Falei particularmente, né? Particularmente aos líderes da igreja, né? Aos líderes da igreja. Vamos lembrar aqui que no tempo de Paulo, sim, começou ali a ter a igreja, porque a igreja é povo reunido, né? Igreja era povo reunido. Então ele fundava, ele ia ali, deixava numa casa, as pessoas iam, se reuniam, porque ele falou, vamos se congregar, como é costume dos judeus. Então abria igrejas, né? Mas ele é igreja de pessoa, não é o que nós conhecemos hoje como igreja, placa de igreja, não, com outros estatutos. Não, não é, entendeu? Todos ali eram a igreja de Cristo, né? Entendeu? Presta atenção. Então, falei particularmente aos líderes da igreja, né? Para que todos eles entendessem, né? Lembra, por exemplo, Timóteo, né? Timóteo era um líder que ficou numa das igrejas, né? Por isso que ele diz em 2 Timóteo, a segunda carta a Timóteo, né? No capítulo 4, do 1 ao 5, vocês vão lá e ler, né? Falou assim, ó, você prega em tempo e fora de tempo, eles queiram ou não queiram, entendeu? Presta atenção. Então, para que todos, ó, preste atenção. Então, aos líderes da igreja, para que todos eles entendessem claramente aquilo que eu estava ensinando. Eles tinham que aprender. Assim como se você for ensinar alguém, eles têm que entender o que você está falando. Se você não está sendo mais um, falando a mesma coisa, não. Entendeu? Se fosse para falar a mesma coisa, entendeu? Para que teria designado Paulo? Deixava só Pedro mesmo, né? Eu não queria que o trabalho que estava fazendo fosse um trabalho perdido, né? Entendeu? Paulo falando ali, os Gálatas, presta atenção. E eles concordaram, nem ao menos o que exigiram que Tito, meu companheiro, circuncidasse. Entendeu? Porque no circunciso ali, para ser um deles, tinha que circuncidar. Jesus era um judeu, Jesus foi do tempo de circuncidar, né? Entendeu? Presta atenção. Aí Paulo estava falando, eles estão entendendo mais ou menos, porque eles nem exigiram que o Tito circuncidasse. Está entendendo que a gente está pregando para um povo universal. Entendeu? Gentio, estrangeiro, não é só para um povo fechado. Né? Então, exigisse que Tito, meu companheiro, circuncidasse. Ele não exigiu. Embora ele fosse grego, né? Ele não era ali judeu, ele era grego. Mas estava tudo bem. 4. Essa questão não teria surgido se não fosse por alguns que se diziam irmãos, né? Na realidade, eles eram falsos irmãos. Né? Hoje em dia não existe isso, né? Hoje em dia que dá aquele sorriso sem graça, aquele sorriso amarelo, mas tipo assim, aquele sorriso falando, nem dou bola pra você. Entendeu? Que se infiltraram em nosso meio para nos espionar. Vou falar de novo. Na realidade, falsos irmãos que se infiltraram em nosso meio para nos espionar e ver que espécie de liberdade gozávamos em Cristo Jesus. Então muitos até entram, né? Entra assim para poder ouvir o que a gente está falando, mas muitas das vezes não é para querer se juntar para poder crescer na graça e no conhecimento, ver realmente o que está falando. Não! Muitos até se juntam a você se você estiver falando, mas querendo pegar um erro seu. A cabeça não está ligada
Entendeu? Para crescer na graça e no conhecimento de Deus, muito se junta, mas para poder ali ficar pescando um erro, porque o homem, a humanidade, a carne é assim, né? A carne não quer ver, né, o outro, a vitória e tudo, até falam, né? Mas ficam observando, o homem quer observar um ao outro, porque quer pegar uma falha. Porque se você fala um texto, uma coisa da Bíblia assim, ninguém te nota. Seja nos estabelecimentos das igrejas, seja em casa ou na rede social, ou com um vizinho, ou com fulano. Entendeu? Ninguém te dá muita bola, não. Te dá apenas aquele sorriso amarelo. Quem é ele? Quem é ela? Entendeu? Ah, tá bom, tá bom, tá bom. Todo mundo fala mesmo. Entendeu? Mas se eles pegarem uma falha sua, eles ficam babando para botar aquilo para todo mundo ver. Tá vendo? Olha, é isso, é aquilo. Que o homem, ele gosta de ser assim, ele vive para apontar, para julgar. O homem não quer viver na unidade do crescer em graça. Do crescer em graça é crescer no Espírito, na verdade de Deus. Entendeu? O homem quer viver na carne. Então sabemos que aqui em Gálatas 2 está trazendo os dois evangelhos, o evangelho de Pedro, o evangelho do tabernáculo, do templo de Jerusalém, e o evangelho universal, que foi confiado a Paulo. Então vamos seguir. Né? 4. Essa questão não teria surgido se não fosse por alguns dos judeus, entendeu? Que se diziam irmãos, entendeu? Porque os circuncisos, esses religiosos, entendeu? Eles podem se dizer irmãos, mas na realidade só considera você irmão se você estiver ali dentro da visão deles. Entendeu? Se você concordarem com eles. Se você não concordar, entendeu? É desse jeito, hein? Infelizmente. Entendeu? Lembrei de Mateus 23, vocês lêem ali, né? Todo ali no início, no versículo 8, me parece que todos vocês são irmãos. Só há um mestre, está escrito. Mas eles não vê assim. Não vê assim. Então presta atenção. Essa questão não teria surgido se não fosse por alguns que se diziam irmãos. Eu só estou lendo a Bíblia. Na realidade, falsos irmãos que se infiltraram em nosso meio para nos espionar e ver que espécie de liberdade gozamos em Cristo Jesus. Eles procuravam fazer com que nós tornássemos escravos. Paulo falando. Eles estavam esperando que nós nos tornássemos escravos de novo. Fosse, né? Paulo falou, é bom que a gente se congregue, se junte, mas para entender a palavra de Cristo. Igual eles que são do templo. Né? Presta atenção, hein? Eu acho que em Mateus 23 também ali no início fala sobre isso, que ele fala assim, ó, eles sentam na cadeira de Moisés, vocês ouçam o que eles falam, entendeu? Presta atenção, mas não imite eles, entendeu? Eu só leio a Bíblia, mais nada. Versículos que ficam esquecidos, a gente tem que trazer à tona, né? Presta atenção e entender. Assim, não prestamos atenção a eles nem por um momento, pois queríamos que o verdadeiro evangelho permanecesse com vocês. Paulo falando. 6. E os grandes líderes da igreja que estavam presentes lá, né, que são dos circuncisos, os bambambãs, nada tiveram a acrescentar aquilo
anunciava. Então, quando nós estamos a serviço de Deus, falando a palavra de Deus, não importa, né? Aqueles que se titulam, né? Já os bambambãs, beleza, então vamos respeitar, né? Mas não imitar, como está escrito. Então aqui, eles pregavam outro evangelho, eles pregavam o evangelho do templo, né? Presta atenção. Eles pregavam o evangelho que Pedro estava anunciando, que Pedro só entendia das coisas do templo. Mas Paulo estava falando da igreja universal, o povo, e não templo. Deu para entender? Então, né? 5. Assim, não prestamos atenção, não preste atenção, gente, a eles nem por um momento, pois queríamos que o verdadeiro evangelho permanecesse com vocês. Porque se a gente misturar as coisas, vira uma salada que ninguém entende, né? Então Jesus para os judeus falou, eu sou a verdade, o caminho, a vida, né? Para os judeus. Mas em Cristo Jesus, para nós, entendeu? Ele é o quê? O novo, gente. O novo pacto, a nova aliança. O novo e vivo caminho. A novidade de vida. Porque nós não somos judeus, nunca fomos judeus lá, menina, presta atenção, nunca fomos circuncisos, entendeu? Então essa igreja legalista pega aquelas palavras que eram lá do templo e joga para a nossa realidade, entendeu? Fazendo medo aqui, medo ali, entendeu? A palavra que já caducou, para um povo que já foi julgado. Entendeu? A Israel física, a Israel do templo físico. Entendeu? Presta atenção, 6. E os grandes líderes da igreja que estavam presentes lá, nada tiveram a acrescentar aqui, né? Aqui, aquilo que eu anunciava. Né? Aliás, o fato de serem eles grandes líderes, né? Porque eles são estudados, né? São teólogos, são isso, são aquilo outro, tem gravata, tem diploma e tudo, presta atenção, são grandes líderes, não fez diferença nenhuma para mim. Porque Deus, quando tem que falar, como que ele deu exemplo? Ele falou até através de uma jumenta. Então, se desdenhar quando você estiver falando, não importa. Entendeu, menino? Não importa. Porque Deus, ele não fala só através de gravata, só através de diploma. Ele fala por aquele que ele escolhe. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Entendeu? Então essa liderança não fez diferença nenhuma para mim, pois todos somos iguais diante de Deus. Eu estou lendo Gálatas 2, menino, presta atenção, 7. Eles viram como Deus tinha me usado tão extraordinariamente para ganhar os incircuncisos. Tal como Pedro havia sido, presta atenção, hein? Grandemente abençoado em sua pregação, que é os circuncisos, né? Aos circuncisos. Entendeu o lance? Então, em Pedro foi edificada a igreja dos circuncisos, porque eles entendiam só a realidade do templo. 8. Pois pelo poder de Deus, Pedro foi usado como apóstolo aos circuncisos, assim como eu fui feito apóstolo para anunciar o evangelho que aos gentios. Somos nós, os estrangeiros, aquele que não fez parte daquela aliança, né, do templo físico. Entendeu, menina? Tá prestando atenção? Então há 2 evangelhos. Mas acontece que os desavisados, entendeu? Faz uma salada,
pega as coisas lá, chama-se legalista. Pega as coisas que é do evangelho de Pedro e traz para a nossa realidade. Entendeu o que está errado? É isso aí. E quando Pedro, Tiago e João, reconhecidos como colunas, né, lá dos judeus, né, porque o mesmo Deus a cada um, né, a cada um de nós concedeu dons especiais. Lembrei de Efésios 4, versículo 11, né? Que foi concedido dons, né? Dons para poder nós nos aperfeiçoarmos. Um tem o dom disso, outro tem o dom daquilo, e ali formar a igreja de Cristo, né? Deus é Espírito, entendeu? Foi o homem legalista que pegou os dons e se intitulou. Eu sou profeta, eu sou pastor, eu sou médico. É dom, gente. Dom de pastor, dom de mestre, dom de profeta. Entendeu? Dons. Entendeu? Distorcem tudo. Confunde, né? Presta atenção. Porque o mesmo Deus a cada um de nós concedeu dons especiais. Estenderam a mão direita a mim e a Barnabé, encorajaram-nos a continuar a nossa pregação, que é a nossa pregação, a nossa obra, né? Presta atenção, a nossa pregação aos gentios, enquanto eles prosseguiam a sua obra com os judeus, entendeu? Eles compreenderam ali, quem, né? Eles, Tiago, que foi os que foi confiado, né? Para pregar para aqueles que eram do templo, que tinham os conhecimentos só das coisas do templo. Quando você lê o livro de Tiago, Tiago está pregando para as 12 tribos, entendeu? Presta atenção, a gente pega alguma coisa para a nossa realidade, né? Mas tem que lembrar isso, gente, né? A cultura, o tempo, quem está pregando, para quem está pregando, para quem está pregando, para a gente entender a palavra, né? Entendeu? Tem que entender, menina, presta atenção, hein? Você não pode estar no tempo de maldição, não. Nós estamos no tempo da bênção, entendeu? Presta atenção, hein? Ai. Então, presta atenção aqui. Então, estenderam a mão direita a mim e a Barnabé, encorajando-nos a continuar a nossa pregação aos gentios, enquanto eles prosseguiriam que sua obra com os judeus. A única coisa sugerida por eles foi que deveríamos sempre nos lembrar de ajudar os pobres, o que eu tenho procurado fazer. Olha bem, vamos entendendo aqui o mistério desse último que nós lemos aqui. Porque ele falou assim, o que não pode, né? O que eles entraram num consenso, porque eles pregavam o evangelho para os circuncisos e Paulo para os incircuncisos, né? Ele e Barnabé. Então eles falaram assim, tudo bem, mas nós temos que estar na mesma visão. Que visão? Né? Que visão? Presta atenção. Aí, Tiago, lá no capítulo 1, versículo 26 e 27, ele falou qual era a religião de Deus. Vocês anotam, depois vão ver. A religião de Deus é assistir os necessitados, os órfãos, os viúvos, os estrangeiros. Estrangeiro quer dizer aqueles que não eram circuncisos. Entendeu? Por quê? Porque ali estava sendo pregado o novo e vivo caminho. Não era aquela realidade do templo, gente. Porque na realidade do templo, eles viviam o quê? Do dízimo, né? Todos tinham que levar os seus mantimentos, porque é mantimento, lê lá no livro de Malaquias, é mantimento para a casa do tesouro, porque era ali distribuído. A alimentação era para o sacerdócio levítico, que não ganhou terra, entendeu, menina? Presta atenção. E para eles terem, para quando as pessoas iam, eram os necessitados, iam, quando precisavam, eles iam onde? Eles iam lá, né, no templo, na casa do tesouro, eles iam pedir socorro lá. Então eles tinham que ter alimento para ofertar.
alimentar as viúvas, dê os órfãos, os necessitados estrangeiros. Eles tinham que ter. Então, por isso que todas as 11 tribos, todos os outros que plantavam, tinham que colaborar, levar cada um a sua parte, 10ª parte, né? Um da batata, outro do chuchu, do trigo, não importa. Mas tinham que sustentar a casa. E Deus, ele garantia. É só vocês lerem lá o livro de Malaquias. Deus, ele garantiu, né? Ele garantiu que eles poderiam dar, levar para lá, né? Ele garantiu que, ó, eu vou repreender o devorador. O devorador era o que? Os bichos gafanhotos, né? O migrador, isso. Tem os bichos que comiam até hoje. Se você for na lavoura, ou então ver vídeo de lavoura, existem os bichos, né, que furam as folhinhas, comem tudo. Então, isso que Deus falou. Ele falou, ali não era nenhum demônio, como a igreja legalista quer passar para a nossa realidade hoje, né? Tá falando que é isso, que só eu garanto vocês, né? Vou até ler um bocadinho, sabia? Presta atenção. Eu vou ler, não custa nada. Deixa eu ver se eu acho. Se eu achar fácil aqui. Eu gosto de matar cobra e mostrar o pau. Malaquias, né? Tem um pedacinho que fala aqui, ó. Primeiro vocês, é bom quando vocês lerem o livro de Malaquias, vocês vão aqui no início. Ó. Aí vocês vão entender. Não pode trazer essa realidade de Malaquias para os nossos dias. Entendeu? Porque o livro de Malaquias foi 400 anos antes do Messias vir, do Jesus vir. Então ele não é evangelho, ele não é boa notícia para a igreja, né? Aqui é uma sentença para o templo, né? Lembra lá Mateus 24, não vai ficar pedra sobre pedra. Então, para o templo e o povo do templo, para aqueles que, né, Oséias 4:6, o povo está sendo destruído porque faltava conhecimento. Então, se vocês virem aqui em Malaquias 1, está falando assim, ó, o amor do Senhor por Jacó, né? Jacó é o pai o quê? Das 12 tribos. Então, no início aqui, vocês veem que está escrito assim, ó, sentença. Presta atenção, é tão fácil, né? Da gente não ser manipulado. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel, por intermédio de Malaquias. Aí vem todo o livro, entendeu? Vocês lêem o capítulo 2, que tá, né, entendeu? Chega aqui até no capítulo 2, do versículo 17, tá escrito assim o cabeçalho: a vinda do Senhor procedida pelo seu anjo. Então, 400 anos depois que veio o Senhor Jesus. Então, quando você lê a vinda do Senhor, em qualquer livro das Escrituras, não está falando de uma segunda vinda, porque quando você lê Malaquias, Daniel e tudo, presta atenção, hein? Jesus não tinha vindo, gente. Então não está falando de uma segunda, está falando da primeira mesmo, entendeu? É profecia dada do Jesus. Então, capítulo 2 aqui de Malaquias, no versículo 17, fala assim, ó: enfadais o Senhor com vossas palavras, e ainda dizeis: em que o enfadais? Enfadamos. Nisso que pensas, qualquer que faz o mal passa por o bom, né? Aos olhos do Senhor, e desses é que ele se agrada. Ou, onde está o Deus do juízo? Tá vendo? O Deus do juízo. Então, esse Deus que iria vir. Então, por quê? Porque eles viviam no pacto da condenação. Então, esse Deus, para julgar bodes e ovelhas, separar, ele iria vir. E veio. Que foi o Jesus, ele veio e fez a redenção e teve o juízo. Então Malaquias está errado. Entendeu? Daquele povo do pacto de maldição.
temos que compreender como contexto para entendermos o texto que nos interessa. Precisamos entender as Escrituras. Me parece que está João 5,39 por ali, que fala assim, que nós temos que entender, porque são elas mesmo que testificam, temos para entender Cristo. Nós temos que conhecer as Escrituras para compreender que foi Ele mesmo. Está vendo aqui? Era profecia ainda de um Deus, Jesus, que viria. E Ele veio, né? Não é isso? Então preste atenção. Então no capítulo 3, aí vocês lêem todo, que apenas eu lembrei agora, né? No meu caso aqui, né? Então aqui quando fala 10, trazei todos os dízimos à casa o quê? Do tesouro. A casa do tesouro é a casa do Jerusalém, né? Aí tá falando para quem? Tá falando para quem? Para as 11 tribos, né? Que eram 12 tribos, mas a tribo de Levi era o sacerdócio para trazer a palavra. Então não recebeu terra para plantar. Então eu estava falando o quê? Com as 11 tribos, né? Trazei todos os dias uma casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Entendeu? Para ter o quê? Mantimento. Provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Ô Jesus, preste atenção. O que quer dizer isso? Naquele tempo era difícil, não tinha chuva. Entendeu? E o que molha as plantações? Quando aí em lugares que é seco, não é difícil para aqueles agricultores? Então é isso aqui que ele está falando, né? Presta atenção, hein? Então ele disse, se eu não vos abrir, vocês confiam em mim, não abrir as janelas do céu, de lá do céu que caia, e não derramar o que? Água. Sobre vós, bênção que sem medida, né? Chuva, água. 11. Por vossa causa repreenderei o devorador, né? Que são os gafanhotos. Está no livro, acho que de Joel, está falando sobre isso. Para que não vos consuma o quê? Não consuma o quê? O seu dinheiro? Não consuma o quê? O fruto da terra. Presta atenção, hein? A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, né? Quem não gosta de ser abastecido com comida, né? Felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Ah, uma coisa lembra a outra, eu vou até rapidão aqui atrás. Em Deuteronômio 14, que eu venho falar assim, ó, não, mas isso é para começar, né? Então essa preocupação preocupação, né, foi no pacto da lei. Aí lembre-se que nós não estamos no pacto da lei, entendeu? Deixa eu ver se eu lembro aqui rapidão de uma coisa. Deuteronômio 14, vou ver se eu acho aqui rapidão. Não, mas hoje tem que ser assim, tem que ser assado. Aí é isso que nós estávamos lendo aqui no finalzinho, que nós lemos de Gálatas 2, que eles estavam entrando na visão certa. Eles falaram, você prega os circuncisos, eu prego a circuncisão, mas tem que a gente não perder a visão que é do ajudar. Entendeu? Vou ler de novinho aqui para vocês entenderem. Deixa eu ver aqui, no versículo 14, no capítulo 14 de Deuteronômio, versículo 22, diz assim, ó, certamente darás os dízimos de todo o fruto das tuas sementes, que ano após ano se recolhe no campo, entendeu? Era anos após anos, então o dízimo era dado todo ano. Entendeu, menino? Presta atenção, não tem nada a ver com essa. Após ano, perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher. No lugar o quê? Não, só tem que ser ali. Então tem que ser ali. Aqui deu o dízimo da Bíblia
É no lugar que você escolher. Entendeu? Aqui queria dizer assim, menino. Tu dá o alimento é para levar lá, para casa do tesouro. Mas se tu passa no caminho, tu viu alguém com fome, tu pode dar para ele, ué. Entendeu? É o amor do samaritano. Entendeu? Não, vou deixar você morrer de fome aí, vou levar para lá. Entendeu? Presta atenção, eu só estou lendo a Bíblia aqui. E perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para ali fazer habitar o seu nome, comerás os dízimos, comerás o dízimo, presta atenção, do teu cereal, do teu vinho e do teu azeite, e os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, mas presta atenção. Então, só não vou ler o 24. Quando o caminho te for comprido demais, né? Que os não possas levar por estar longe de ti o lugar que o Senhor teu Deus escolher para ali pôr o seu nome, quando o Senhor teu Deus te tiver abençoado, então vende e leva o dinheiro na tua mão e vai ao lugar que o Senhor teu Deus o quê? Escolher. Então é ele que tem que escolher. Entendeu? Presta atenção onde ele mandar, sem problema. Então nós vamos já aqui chegar, né? Finalizar, porque nos estendemos demais e vamos continuar num outro momento, falar sobre isso. Então é isso. Prestou bem atenção? Então não deixemos de nos reunir, congregar, como é costume dos judeus, dos hebreus. Mas lembrando que nós não somos hebreus. Entendeu? Me presta atenção? Beijo no coração e até o próximo vídeo, se assim Deus permitir. Até o próximo nosso vídeo aula, tá?